Até quando? Essa é a pergunta que a gente faz. Até quando? A gente queria, claro, começar o Arena 1, sabe, de maneira descontraída. A gente é um programa descontraído, a gente trata de futebol com leveza, com humor. Já é característica nossa aqui do programa. Mas hoje acho que não tem como a gente começar de maneira tão alegre, né? Visto que quase 50 mil pessoas no estádio Melarza, em Valência, simplesmente resolveram deixar lá o preconceito, resolveram deixar lá o ódio. Assim, de maneira mais banal possível. E eu ainda tenho que ouvir de certos jornalistas, principalmente dos lados espanhóis, de que isso é normal, de que é uma coisa de provocação, de que é uma coisa, sabe, que antes o Vinícius Júnior não tinha isso aí era uma coisa de provocação. Veja se isso é normal. Veja se isso é normal. O jogo ser paralisado porque tem 50 mil pessoas. Antes você pergunta, você fala, que não é todo mundo. Sabemos que pode não ser todo mundo. Mas era a maioria que estava lá. Era a maioria que estava lá, ofendendo, xingando, falando, Vinícius, você é um macaco, muito desculpa usando esses, mas é necessário falar. É necessário falar. E a gente se pergunta, até quando isso vai acontecer? Até quando essas cenas serão permitidas? Principalmente na Espanha, que é o caso que a gente está tratando aqui. Eu até hoje me pergunto, eu estava conversando com o Felipe aqui em off. Qual que é o prazer que esses caras têm? Qual que é o motivo desses caras fazerem isso? Não pode ser só para provocar um jogador, não pode ser só para desestabilizar um jogador. Não é possível, não me passa isso na cabeça. Infelizmente, a gente tem que abrir o Arena 1 falando disso, falando de mais um caso de racismo que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. São vários e vários casos de racismo que o Vinícius enfrentou e enfrenta desde quando chegou ao Real Madrid. Chega a ser inacreditável a gente ver que nada até agora foi feito. Bom, vamos começar o programa falando disso. Uma boa noite especial para o meu amigo Felipe Freires, para minha amiga Giovana Leivante, que estão aqui hoje fazendo o programa comigo. Claro que, repito, a gente queria começar um programa de uma forma diferente. A gente queria começar o programa de uma forma descontraída, mas visto o que está acontecendo, visto toda essa situação, não dá para a gente começar o programa assim com alegria, né? Felipe, boa noite para você. Boa noite, Bela. Boa noite, Gi. Boa noite a todo mundo que acompanha aí a gente na Rádio Aranha Esportes. Salve, salve a todos. Infelizmente, a gente tem que trazer informação, a gente tem que trazer a situação no futebol. E sendo um atleta brasileiro, então, numa situação como essa, a gente tem que começar, deve começar o Arena 1 dessa forma. É repugnante, é ridículo, é inaceitável. E não é só aqui no Brasil. Isso é no mundo inteiro. É inaceitável. Assim como o Belmonte falou, até quando, e o Diegão também comentou, até quando vai estar nessa situação? Isso, gente, não é de hoje. Não aconteceu somente em 2023. Para quem não se lembra, e o Belmonte e eu estávamos comentando aqui em off, para quem não se lembra, Daniel Alves, lembra quando jogaram a banana na cobrança de escanteio? Daniel Alves foi lá, pegou essa banana, tal, descascou e comeu? Racismo da mesma forma. Na Espanha também. E contra quem? Contra o Valência. Mais uma vez acontece. Quase 10 anos depois, mais uma ocorrência. E para mim isso é uma ocorrência. Isso para mim é caso criminal. Racismo tem que ser tratado como crime. Se na Espanha não é, se a La Liga quer cuidar dessa forma, não sendo de uma forma criminosa, está errada. O Eto'o, que a gente está comentando aqui, essa é uma matéria do jornal O Globo, o Eto'o, em 2014, jogava pelo Barcelona, também teve insultos relacionados a macaco,
E ele falou que não jogava mais. Ali ele não jogava mais. Passados 10 anos, o que mudou na Espanha? O que mudou na La Liga? Nada. E dessa forma, como o presidente da La Liga comentou, como os repórteres espanhóis comentaram, a esperança, infelizmente, não existe. Porque pegaram o caso, inclusive até o jornal argentino, que não espera-se nada do jornal argentino se não for insultar os brasileiros. Mas o Olé aproveitou a situação para falar que o Vinícius Júnior ficou só comentando que eles iam cair para a segunda divisão do que comentar sobre a situação de chamarem o Vinícius Júnior de macaco. Não dá, gente, não dá. Não tem como o futebol ou qualquer outro esporte ou o mundo inteiro viver com essa forma de racismo. Não dá, não tem como. Isso tem que parar de alguma forma. Se isso tem que ser penalizado o time, que seja, mas precisa urgentemente ser manifestado pela FIFA. Eu vi lá que teve posts do presidente da FIFA falando que isso não tem que acontecer. Então, FIFA, se a La Liga não faz, faça a FIFA. Faça você a regra acontecer. Porque deixou claro que se aconteceu, se o jogo foi interrompido, deveria ali dar os 3 pontos para o Real Madrid, então faça isso acontecer. Se existe uma regra para isso, faça acontecer. Não simplesmente se manifeste nas redes sociais, estamos juntos, Vinícius Júnior. E aí no jogo que vem, novamente, mais um ato de racismo. Isso só vai parar quando for penalizado da forma que precisa ser penalizado. Aqui no Brasil existiu e existe, infelizmente, esses atos? Existem. Mas todos que aconteceram, a gente sempre vê um processo rolando criminal. Eu lembro até hoje do caso do goleiro Aranha, se eu não me engano, que foi contra o Internacional, ou contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, Copa do Brasil. Foi ridículo, foi repugnante da mesma forma, mas teve um processo, a moça, o pessoal que chamou, foi penalizado. Tem que existir. Mas são 46 mil pessoas, então dá uma pena para o time. Se tá brigando pelo rebaixamento, se não tá, se era para ser campeão, pouco importa. Pouco importa. Existe uma regra e ela tem que ser cumprida. Vou deixar a Gi comentar, senão a gente vai se estender muito pelo assunto. Mas, repugnante. Para mim, o Valência não tinha que perder só 3 pontos. O Valência e a sua torcida tinha que ser penalizado de forma gravíssima. Gravíssima. E jornalista falando que isso é normal na Espanha. Veja se isso é normal. Vamos lá. E aí eu tenho que ouvir que do presidente Tebas que a La Liga não é preconceituosa, que a La Liga não é racista, porque não intervém em nada. Tem que ouvir do presidente do Valência que foi um caso isolado. Caso isolado? Antes e durante o jogo. E depois do jogo. E ainda tem que ouvir que isso aí é caso isolado. É caso isolado mesmo? Eu acho que não. Giovana, minha amiga, boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os nossos queridos espectadores aí. Vocês já falaram tudo, né? Falaram muito bem aí a respeito do caso. Eu assino embaixo. Só que eu quero completar, porque além do presidente da La Liga, o Tebas, ter minimizado os atos racistas, ainda tentou jogar a culpa no Vinícius Júnior, que marcamos uma reunião, você não veio. Gente, quem sofre racismo não tem que ouvir, tem que ser ouvido. Porque a pessoa que sofre racismo, ela já tá de saco cheio. Ela não aguenta mais. E é o caso do Vinícius Júnior. Desde quando ele pisou na Espanha, ele não tem paz. Porque ainda tem um agravante. Ele é negro e brasileiro. Porque não é só racismo. Tem xenofobia no meio também.
A Europa, ela é segregacionista, ela é separatista. Inclusive, o presidente da La Liga, da Liga Espanhola, ele apoia um partido separatista da Europa, na Espanha. Ou seja, ele é a favor da segregação, mesmo que de forma indireta, né? Então, para ele é fácil falar da boca para fora que é um caso isolado, quando na verdade ele não está sentindo na pele porque ele não se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo esses atos. E você é branca. Eu até tenho um certo cuidado em falar em tratar esse tema, porque eu sou branca, eu nunca passei por isso, eu nunca fui discriminada pela minha cor da pele, e nunca vou ser, porque o branco ele tem seus privilégios, e eu, como uma mulher branca, eu tenho noção disso. Só que, se você não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de se comover, meu amigo, desculpa, mas você está morto por dentro. Se você não consegue ver uma situação dessa e se comover, pode enterrar, porque você está morto por dentro, de verdade mesmo. Você já não tem nada vivo aí dentro de você mais. Você só está existindo, de verdade mesmo. Aí não bate um coração, é uma geleira. É uma cordilheira dos Andes. Então, assim, é triste. E mais uma coisa, o pior é você ver brasileiro passando pano para esse tipo de situação. É o que aconteceu com o senhor Gabriel Paulista, do Valência, brasileiro, que repostou foto da torcida nos seus stories no Instagram, falou que a torcida teve uma participação importante na vitória do Valência, falou que a história foi distorcida, que a torcida não falou momo, né, macaco, mas sim tonto, e existe uma diferença entre tonto e momo. Peraí, então você deve estar com algum problema de audição, meu amigo, você tem que ir no médico, você tem que ir no otorrino, fazer uma limpeza aí no seu ouvidinho, quem sabe usar um aparelho, porque eu acho que você está ouvindo coisas erradas, coisas distorcidas. Eu acho que é você que está distorcendo uma situação para não jogar contra o seu time, né? Para tentar para tentar encobrir que a vitória, apesar de do seu time ter vencido, esses atos tiraram todo o brilho, todo o mérito que o seu time teve em campo. Estragou o espetáculo. O jogo ficou em segundo plano, né, Gi? Ficou em segundo plano. E, isso reflete muito o que é a nossa sociedade, porque o futebol está totalmente ligado com o que é a nossa sociedade. Enquanto existir pessoas assim, nem o futebol, que é algo que é para distrair, é um lazer para nós, vai passar imune disso. Então, assim, eu até escrevi um texto sobre no meu Instagram, e eu falei o seguinte, o Vinícius Júnior, ele carrega consigo a essência do futebol. Essência essa que nem todos carregam. Que, inclusive, essas pessoas que cometem esses atos, eles mesmos deixam o futebol em segundo plano. Então, gente, é lamentável, eu desejo muita força ao Vinícius Júnior. O que me conforta, o que acho que serve de acalento, é que o Brasil... mas o Brasil também tem racismo. Mas o Brasil é um país miscigenado. E nós ainda nos indignamos com esse tipo de coisa. Lá na Europa isso é indiferente, eles tratam com indiferença. Aqui não. Aqui tem racista, claro que tem, todo lugar tem. Mas aqui é minoria. Aqui a nossa maioria ainda se indigna, ainda luta, pelo menos tenta, né, lutar contra tais atos criminosos. Então isso eu acho que pelo menos conforta a gente, né? O nosso país é atrasado em diversos aspectos, fica para trás, aí é um país subdesenvolvido, mas nesse quesito, pelo menos, o Brasil serve de exemplo, porque a gente ainda se indigna e tenta lutar contra tudo isso aí que acontece, principalmente na Espanha. Então, Vinícius Júnior, não deixe de dançar, porque você baila ao som de insultos e dribla os limões aí que a La Liga joga para você. Mas com esses limões, você pisa neles e faz uma limonada bem deliciosa, porque o que incomoda essa galera é o seu sucesso. Então saiba que você está no caminho certo. É isso. Exatamente. O nosso Diegão está comentando aqui, ele que fez a nossa abertura aqui do Arena 1, manifesto na abertura aqui do Arena 1, ele fala: boa noite, pessoal, exceto os assistas, apenas edificando. O caso do Dani Alves contra o Vila Real é bom dar nome aos nojentos. E quando o Eto'o foi vítima, o Barcelona tirou o time de campo.
Exatamente. E teve um outro Isso. caso, que foi com um funcionário do Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões, e que o jogo foi paralisado. A gente pode lembrar disso também, que teve um jogo do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões em que o jogo foi paralisado. Então, meu amigo, a gente não pode se calar nesses casos. Não dá para se calar nesses casos. A gente tem que se manifestar, sim, contra esse tipo de barbárie, esse tipo de atitude nojenta de quem faz isso, desses atos racistas. Tem a frase aqui, tem aspas do Vinícius Júnior, ele escreveu nas redes sociais que não foi a primeira vez, nem a segunda nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. Lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Ou seja, Vinícius Júnior cogita sair da Espanha. E eu não criticaria não, viu? Não criticaria não. Eu acho que tem países que lutam contra o racismo, que tem aí exemplos a serem dados na luta contra o preconceito racial, e acho que é importante. E ele também não é obrigado a ficar lá também. Tem gente que fala, não, ele tem que ficar lá, ele tem que lutar contra, mas ele é a vítima, ele tem o direito de sair. Ele tem o direito de sair. Entendeu? Se tem uma hora que ele não aguentar, se tem uma hora que ele não aguentar, é direito dele sair. Entendeu? E apoiaria. Do mesmo jeito que se ele quiser ficar e enfrentar, vou apoiar também. Entendeu? Exatamente. E tem também aqui pra gente sacar, e eu vou dar espaço para vocês comentarem, claro, depois a gente vai falar dos outros assuntos, a gente vai falar do São Paulo, vai falar do Corinthians, primeiro do Flamengo, vai falar do clássico de Santos e Palmeiras, mas é porque é um assunto mais importante aí da semana. Tem as aspas também do Carlo Ancelotti, que ele é o treinador do Real Madrid, ele se posicionou. Ele foi perguntado sobre o jogo, em primeiro lugar. Ele foi perguntado sobre o jogo e ele falou, você quer falar de futebol ou quer falar de outra coisa? Eu não quero falar de futebol, eu quero falar sobre o que aconteceu aqui. Creio que seja mais importante do que uma derrota. O que aconteceu não pode acontecer, isso é evidente. No estádio grita um macaco para um jogador e o técnico pensa em tirar o atleta por isso. Existe algo muito ruim acontecendo nessa liga. Ele não queria continuar e eu disse que não seria justo, pois ele não era culpado, ele era vítima. Ele seguiu jogando e depois levou um cartão vermelho sem sentido, pois não houve agressão. La Liga tem um problema. Nesses casos de racismo, tem de se parar o jogo. Aqui não foi só uma pessoa que gritou o macaco, foi um estádio inteiro que insultou o jogador com racismo. A partida teria que ser paralisada. Diria isso mesmo se ganhássemos de 3-0. Eu acho que esse deve ser um exemplo a ser seguido por todos os treinadores. E se me permite, Belmonte, nessa entrevista, a repórter ainda fala assim, eu não queria comentar agora sobre esse assunto, porque não queria fazer a entrevista de forma agressiva. De forma agressiva. Porra, desculpa o palavrão, mas de verdade, agressivo foi o que eles fizeram com o Vinícius Júnior. Agressivo foi o que o Vinícius Júnior sofreu. Olha o que ele sofreu. E outra, beleza, eu concordo com as palavras que o Ancelotti fez na entrevista. Mas por que o Real Madrid não fez igual o Barcelona já fez com o Eto'o no passado? Por que não virou as costas e deixou o jogo? Se o jogo foi paralisado e o jogador está sendo tá tendo um ato de racismo, por que então não pegar suas coisas, sair do estádio e falar, eu não volto mais? Tudo bem, entendo, é publicidade, é regra e tudo mais. Gente, tem que ser tratado seriamente. Deveria sim pegar o Vinícius Júnior, pegar o time inteiro e falar, não vamos. A gente tá junto com você, filhão. Vamos sair fora, não tem jogo. O ato aqui é inaceitável. Então, assim, o Ancelotti falou bem? Falou. Mas na hora de agir, me desculpe, eu acho que ele não agiu tão bem, não. Porque o Vinícius Júnior já tinha comentado com ele que ele não queria jogar. Ele não achou justo. O próprio Courtois falou que se ele quisesse sair, né, se o Vini falasse,
vou sair, não quero mais jogar, não tenho mais cabeça para isso, que ele pegaria o time todo e ele sairia. Courtois teve mais atitudes do que o próprio Ancelotti, que falou bem, é verdade. Real Madrid, depois de quase 24 horas, vai acionar na justiça esse caso, né? Demorou muito para o Real Madrid também achar a posição, né? Se posicionar contra isso, né? Mas... Ô Belmonte, diga. Só se posicionou porque o mundo inteiro se comoveu. Exatamente. Principalmente, como eu disse, do Brasil, né? Que o Brasil, pelo menos nisso, a gente ainda se indigna, a gente luta contra, busca lutar contra. Então, por conta dessa comoção mundial que teve esse assunto, principalmente aqui no Brasil e tal, que o Real Madrid, e de tanto que se falou do silêncio ensurdecedor, irritante do Real Madrid, que aí ele se manifestou. Mas assim, das outras vezes que o Vinícius sofreu, o Real Madrid não falou não saiu de nota. Mas agora que o buraco foi mais embaixo e a pressão foi maior, aí ele se viu na obrigação de se manifestar. Mas eu não vejo isso como, que bonzinho que é o Florentino Pérez, que lindo, olha como ele é bondoso, como ele é justo. Eu não vejo assim. Eu vejo que é por livre e espontânea pressão mesmo. Mas pegando esse gancho, Gi, é justamente o que o Vinícius Júnior comenta na sua postagem. Ele fala do país que recebeu ele muito bem, mas que hoje tem a imagem de um país racista. Não é o time. Não foi o Valência apenas que ele comentou. Ele comenta dos espanhóis. Os espanhóis estão sendo racistas, sim. Por quê? O Real Madrid não apoiou, até hoje de manhã, não apoiou o Vinícius Júnior. A La Liga não apoiou. O juiz nem colocou isso na súmula. Não só foi colocar depois e falou que era um só. Não colocou. Ele, assim como o Real Madrid, ele colocou depois para a culpa não ser tão grande. Para ele não ser penalizado tão grande. Não ter uma pena tão grande. Então, assim, se não agir na hora que as coisas acontecem, não adianta mais. Não adianta correr depois. Não, agora a gente vai... Vamos revolucionar o campeonato. Não. Tinha que já ter feito na hora. É inaceitável e ponto. Não tem que acontecer. Infelizmente, eu tenho amigos que moram na Espanha. Um grande abraço a todos eles aí. Mas hoje, de fato, o Vinícius Júnior está certo. É um país racista. Ninguém abraçou a situação do Vinícius Júnior. E aí, claro que a partida fica para o segundo plano. Mas ainda foi expulso. Ele ainda foi expulso depois de uma gravata que ele tomou do jogador. E ele, como reação da gravata, dos xingamentos, dos torcedores imitando um macaco, do time não apoiando ele, do técnico não estando junto com ele, depois de tudo isso, é óbvio que o cara vai estourar de alguma forma. E aí ele, no movimento, ele agride sim o jogador. Tá certo? Não tá certo. É uma agressão, ok, tudo mais. Ele tinha que ser expulso? Tinha. Mas só funcionou a regra nesse momento? Não foi, né? Só funcionou a regra nesse momento? Só na agressão do Vinícius Júnior? Na gravata não teve, na agressão dos torcedores para ele não teve. Nessa hora o VAR funciona, nessa hora a regra é clara, no resto não é. É inadmissível, de verdade. O VAR não foi acionado de forma correta quanto a isso. Gi, vou pedir mais um último comentário seu para a gente mudar o assunto, para a gente continuar o programa, para a gente finalizar esse assunto lamentável do racismo que o Vinícius Júnior sofreu, minha amiga. Só para a gente mudar isso. Eu vou ser radical aqui, tá? Eu acho que o Valência era papo de anos sim. Se a Espanha for um país sério, a justiça for séria, é papo de anos sem torcida no estádio. Anos. Eu não tô falando de meses, jogos, não. Anos. Se for um país sério. Mas eu duvido muito que isso aconteça, porque lá esses racistas são acobertados. Outra coisa, era papo também dos clubes brasileiros não liberarem seus jogadores para a Espanha, enquanto não se ter uma lei severa contra o racismo lá. O ano que vem, o Endrick está indo para lá. E aí? A primeira dançada que ele der lá,
Vai ser chuva de comentários maldosos, de vaias, e aí? 3, né, Aí gente? a gente vai voltar aqui, ó. Vamos ter 3. Vamos ter 3 negros brasileiros no ataque do Real Madrid. Pois é. Inclusive, esse Real Madrid é um dos mais negros da história. E é isso que me espanta. Essa conivência toda. Mas, enfim, esses negros que fizeram o Real Madrid campeão o ano passado. Campeão mundial. Mas, enfim, né? Eles acham que a cor da pele realmente, é que nem o Vinícius fala, enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho nos olhos, realmente a sociedade tá morrendo. Então, assim, eu acho que é papo até dos clubes brasileiros não liberarem mais jogadores para a Espanha. Ou vocês arrumam isso aí, ou vocês criam leis severas, punições severas, ou não libera jogador. E eu falo porque, o Endrick tá indo para lá o ano que vem, e eu já sei que isso vai acontecer, porque isso é corriqueiro lá, e ninguém toma providência. Então, por isso que eu acho, para as próximas, não negocia. E o mais irônico, né, que estão marcados os amistosos da seleção brasileira contra as seleções africanas em junho na Espanha. Estão marcados. Se eu sou a CBF, eu mudo o lugar. De verdade. Muda o lugar. Fala, não, vai existir, vai ter, até porque é importante ter, mas muda o estádio, de verdade. É vergonhoso, cara. Vergonhoso. Porque assim, teve manifestação do governo brasileiro. Teve manifestação. Então, assim, cara, tem toda a questão burocrática. Cara, muda o estádio. Eu duvido que qualquer outro país não queira receber a seleção brasileira. Até por isso, tá? Justamente por isso. De ver toda essa seleção. Então, cara, não teria, de verdade, não teria. Exatamente, concordo, assino embaixo com tudo que vocês disseram. Enfim, a gente vai mudar de assunto aqui no nosso Arena 1, mas que fique claro que o racismo é crime, deve ser denunciado e é totalmente digno de repúdio de toda a sociedade. Que fique claro. Rádio Arena Esportes.